acontece hoje? A gente te conecta com a notícia. Desde 2007, o mês de abril é voltado para a causa autista. O Abril Azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo, assim como dar visibilidade ao transtorno do espectro autista, o TEA. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 160 crianças no mundo tem TEA, transtorno do espectro autista. Algumas características como dificuldade de interação social, dificuldade em se comunicar, hipersensibilidade sensorial, desenvolvimento motor atrasado e comportamentos repetitivos ou metódicos podem identificar a presença do transtorno. O autismo pode ser identificado ainda nos primeiros anos de vida, embora o diagnóstico profissional seja dado apenas entre os 4 e os 5 anos de idade. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o TEA é um transtorno de desenvolvimento neurológico, caracterizado pela dificuldade de comunicação e também por dificuldade na interação social. O autismo funciona em níveis, ou seja, ele pode se manifestar de forma mais ou menos perceptível. Esse diagnóstico detalhado será dado somente por um profissional da área da saúde. Independente da idade, do grau de severidade, todo autista tem direitos garantidos por lei, mas como conhecer esses direitos e como garanti-los? Com essa missão, a gente convidou a advogada Gabriela Kister, que é pós-graduada em Direito da Família e também de sucessões e possui diversos cursos de especialização no direito das pessoas que têm aí o espectro autista, também o TDAH e a dislexia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, doutora. E eu queria primeiro te entender por que você se especializou nessas áreas, nessa população. E a gente tem visto que é uma população crescente em número de diagnósticos, tem aumentado muito e as pessoas têm se mostrado mais com um olhar para isso. As escolas, né, tem tido até departamentos nas redes, principalmente estadual, em que se identifica altas habilidades, todo público de educação especial de uma maneira geral. Isso te chamou a atenção ou teve algum caso muito específico que te fez, falou, esse público está precisando de um olhar? Bom, eu trabalho com direito das famílias e quando você atende famílias, você vai conversar com muitas mães, com muitos pais. Então, é uma demanda que ela sai ali daquele escopo de divórcio, de pensão, mas você ainda está falando de família, de filho, de escola, de saúde. Então, foi uma demanda que ela surgiu, né? A mesma mãe, o mesmo pai que está ali buscando um direito familiar, ele vem também com um problema, não está conseguindo ali o professor de apoio, de suporte na escola, tem um plano de saúde negando ali um direito para o filho dele. Então, tem muito a ver ali com a minha área, que é o direito das famílias. É uma área crescente, sem sombra de dúvidas. Não acredito que a gente esteja, assim, aumentando o número de diagnósticos, mas nós estamos com um olhar mais atento, né? Então, eu acredito que seja esse o motivo do aumento de casos. Eu lembrei que recentemente, na sala da minha filha tem 3 anos, tem um piquititico muito bonitinho, com autismo, um grau um pouco mais elevado. Eu não sei se o suporte é o 2 ou o 3. São 3, não é isso? 3, então. Eu não sei se é o 2 ou se é o 3, mas ele é uma criança que ele precisa muito de atenção de uma pessoa para dar aquele suporte, aquela atenção o tempo inteiro. A rede pública é a que mais tem profissionais de educação especial para dar esse suporte. Porém, não é a contento. Ainda não é. Não, ainda não é. Essa é uma demanda jurídica recorrente, inclusive. Tenho também, né, você está citando aí essa questão do amiguinho do seu filho. E eu tenho meu sobrinho, né, que é uma criança autista. Com certeza, esse é o lado, né, sentimental que me leva para essa questão, para essa demanda. Observá-lo, ver aí as dificuldades que a gente enfrenta na vida, eu falo a gente como família, para incluí-lo, né, isso realmente nos faz pensar o que a gente pode fazer. Cada um pode fazer um pouco, né? Você tem o professor com o olhar dele, você tem o advogado na garantia de direitos, você tem a imprensa, e isso também me chamou muito para essa área. E sim, né, nós temos essa demanda crescente, o professor, a escola tem esse papel super importante.
Hoje eu acredito que a escola é o principal lugar. É onde mais... É onde as pessoas estão ali de olho naquela questão da aprendizagem, a parte da fono também, né? Se a criança está falando, está desenvolvendo a fala, a questão da escrita. A sociabilidade. Sim. Que criança gosta de criança. Perfeitamente. Criança gosta de criança. Onde também mora o maior desafio. Porque nós temos, como você falou, o direito. Nós temos a rede pública, municipal, estadual, ofertando ali, pelo menos no texto, né, da legislação, nós já temos ali isso conquistado, mas é uma realidade ainda bem distante, bem complicada, bem desigual dentro das escolas. Só para concluir a história da sala da Maria, no meu filho não, da minha filha, da Maria Fernanda, o coleguinha da Maria, quando a gente chegou nesse ano novo, no novo ano letivo, ele chegou na sala, o pai falou, meu Deus, só tem a professora e mais um. Quem que vai cuidar dele? Como que ela vai fazer? Porque no ano anterior eram 3 professores na sala e mais uma de educação especial por conta desse colega e mais uma outra criança. Eram 2, com suporte bem alto. Ele ficou, sabe aquela cara de socorro? Meu filho, que eu faço, né? Na porta da escola, é aquela adaptação toda. A gente passou um período de férias e tudo mais. Eu que não tenho uma criança atípica em casa, já fico com frio na barriga, imagina esse pai, né? E aí eu virei e falei assim, vai lá na secretaria, abre o chamado, já vai à ouvidoria da prefeitura, faz. Se não, não espera muito tempo, judicializa, porque a gente precisa, porque vai ser importante para o seu filho e para os nossos filhos, entendeu? Assim, eu acho maravilhoso quando temos crianças atípicas na sala de aula, porque elas ensinam muito para as crianças que não são atípicas, ensinam aos pais também. E a inclusão é a partir do princípio de que também aquilo ali, se a gente quando é criança, que a gente começa a acostumar com algumas coisas, perceber que aquilo faz parte do dia a dia e não ser especial ter alguém XYZ, mas aquilo ser, não, é só mais um ali. Mas lembrando que, tomando o lugar precisa ter o cuidado. A gente tá tomando o lugar da nossa convidada, mas o que eu quero dizer, assim, a gente não pode pensar que nós somos iguais. Não, nós somos diferentes e precisamos ser tratados diferentes. Mas isso não nos desiguala nos direitos. Sim, perfeitamente. Nos espaços. Nós precisamos ter direito para todo mundo. Porque não dá para eu olhar para uma criança com autismo e tratá-la igual a uma criança que não é atípica. Porque ela precisa de um suporte maior. Porém, ela precisa ser incluída também nisso. E eu acho que mais do que qualquer coisa, o Abril Azul tem que ser esse olhar. Precisamos incluir e dar esses direitos. E esses direitos não é só a escola. É a criança estar num parquinho com brinquedos adaptados, é essa criança ou com pessoas para dar esse suporte, é o restaurante abrir e as pessoas não se preocuparem de estarem num ambiente que uma criança com suporte maior fez um barulho. Aquilo não pode se tornar algo constrangedor. Real, plural, atual. É esse hoje. E aí, para tornar acessível, quais são os direitos garantidos para essas pessoas? O que a gente já consegue olhar, a gente enquanto sociedade, no dia a dia, na hora de pegar o ônibus ou andar pelo nosso bairro? O que a gente pode olhar nele e perceber, cara, tá faltando isso para esse tipo de pessoa e eu quero batalhar para ver se na minha rua, no meu bairro, tem isso aqui? Quando a gente está falando das pessoas autistas, hoje nós temos, até recente, né? Vocês já devem ter percebido nos estacionamentos, nos supermercados, que foi incluído ali o símbolo do autismo, né? Do quebra-cabeça. Exatamente, vaga de estacionamento, tudo isso. Nós temos também nos caixas de supermercado. Isso não existia, né? Porque é o que nós consideramos uma deficiência não visível. Não é algo, né? Como a Dani falou, que você vai olhar e vai falar, nossa, essa pessoa tem cara de autista. Isso não existe. É uma deficiência não visível. Então, nós conseguimos instituir o símbolo, nós conseguimos colocá-lo nos espaços públicos e hoje eu acho que falta muito educação. Porque você vai sempre ver, se você for observar um caixa de supermercado, pessoas questionando, discutindo por que aquela mãe tá ali com aquele filho, por que aquele pai tá ali com aquela criança, não parece ter nada, não tem cara de nada. E isso é muito absurdo, né? Nesse sentido, eu acho que o principal, hoje nas ruas, nos ambientes públicos, mesmo no ambiente aberto, é a nossa consciência em relação a isso. Eu estive num supermercado recente e eu peguei uma conversa entre os caixas que me deixou assim... perplexa, né? Elas estavam discutindo para não ficar no caixa das pessoas com deficiência,
porque elas falam que é o caixa do problema. Todo mundo vai lá questionar quem está sendo atendido ali. E é muito estranho que a gente esteja em 2024 vivendo esse tipo de situação. E nós temos um outro olhar também sobre essa questão da acessibilidade e de compreender os espaços, né, que eles vão ocupar, que é entender que não são só crianças que são autistas. Nós temos adultos autistas, nós temos adolescentes, nós temos idosos autistas sendo diagnosticados de forma tardia, já que agora nós temos tecnologia e medicina para isso, né? E essas pessoas vão ali receber o diagnóstico e ocupar o lugar delas na sociedade e requerer os direitos delas. Eu não tô com colar. Como é que eu me porto diante dessa situação? Eu estou na minha fila, o caixa de preferencial. Estou na fila de caixa preferencial e assim como a gestante de 2 meses, que a barriguinha não é apareceu. Sim, perfeito. Aí a pessoa vai e me pergunta, por que você está aqui? Porque eu sou preferencial. E por que você é preferencial? Eu tenho que identificar de alguma maneira, eu tenho que apresentar uma carteirinha, eu tenho que justificar para aquele funcionário. O que eu tenho que dizer? Veja bem, o supermercado, ele vai ter as pessoas que vão fiscalizar a organização disso, desde que isso seja feita com muita cautela, com educação, sem exposição, sem nenhum tipo de humilhação. Não há necessidade desse tipo de averiguação, de forma geral, né? Nós não temos aí uma regra instituindo que o supermercado não pode averiguar. Não temos. Mas, se nós formos olhar aí pelo bom senso, a pessoa está na fila preferencial, nós temos presunção de boa-fé. Toda pessoa tem presunção de boa-fé, né? Então, o supermercado, o estabelecimento, o banco que queira fazer isso, vai ter que tomar muito cuidado se quiser se arriscar de fato a fazer isso, porque uma vez que ele constranja a pessoa, ele está assumindo os riscos de constranger uma pessoa de forma desnecessária, né? Então, não há necessidade disso, mas principalmente os particulares que estão no ambiente não têm direito de interpelar as pessoas que estão na fila preferencial, né? Eu estou na fila, você está na fila. Eu não posso questionar por que você está na fila. Eu não tenho ali uma posição de vigia do supermercado, eu não sou uma autoridade, você também não, nós estamos ali enquanto sociedade, né? Então é algo totalmente desnecessário, tanto da parte do estabelecimento, quanto da parte dos demais particulares que estão no local. Existe uma certa falta de educação de achar que a minha preferência é maior que a sua, nesse caso? Existe, com certeza. Isso daí, acho que as mulheres grávidas vão poder falar sobre isso também. Você sempre vai ver esse tipo de pirâmide da necessidade, né? Que é falta de educação estrito senso mesmo. Não tem outro termo pra gente usar, né? A pessoa idosa achando que a grávida ainda tá com a barriga pequena, a pessoa grávida que tá com a barriga muito grande achando que aqui tá recente, né? Então, assim, tudo é uma questão de educação, de cultura, e acho que a gente tá tentando amadurecer isso aí aos trancos e barrancos, mas estamos indo. Você sabe que quando eu tava grávida, tudo tem um exemplo, né? Meu Deus do céu. Mas é que eu gosto de contar o causo, primeiro pra ver se eu fiz certinho, e depois porque eu acho que outras pessoas podem se identificar. Quando eu estava grávida no início, a fila estava muito cheia, eu falava, muito grande, com o supermercado muito grande, eu falava, não vou me aproveitar da minha gravidez. Agora, quando eu estava grávida, já com barrigão, e tinha uma pessoa idosa na minha frente, eu acho, e fazia dessa maneira. Deixava a pessoa idosa, mas você tá grávida. Sim, mas eu tô bem. Tipo assim, eu não tô me sentindo... Se eu tivesse me sentindo cansada, nesse momento coisa, eu tô com disposição. Exatamente. Eu acho que também é um bom senso de quem vai, né? Então, assim, se você passou, como eu dei aquele exemplo, né? Eu descobri agora aos 42 anos. Se você passou 42 anos sem entrar na fila de preferencial, se você precisar de estar nessa fila, você vai. Se você não precisar, não precisa, porque outras pessoas podem precisar. Eu acho que essa questão da empatia, de pensar no outro, de viver de forma coletiva, faz toda a diferença. Mas eu queria pontuar mais coisas, assim, o que mais essa lei diz de forma prática, que a gente pode ter o dia a dia mesmo? Sim, essa especificamente, o que a gente tem com essa lei? As pessoas, elas confundiam muito, tratavam o autismo como doença. A pessoa tem uma doença, então, né? Ele tem autismo, é uma pessoa doente. E não é uma doença. Então, a legislação, ela vem para dizer que as pessoas autistas estão equiparadas às pessoas com deficiência para todos os fins. Porque nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos várias garantias. Por exemplo, a vaga em concurso público, a vaga, né, reservada. Então, quando essa lei vem e equipara, ela vem e dá às pessoas autistas, concede às pessoas autistas todos esses direitos também, né? Então, ela vem trazendo, assim, na verdade, uma chuva de direitos, né? Tem direito à vaga no concurso público? Tem sim, vaga reservada, né? Você tem direito ao estacionamento preferencial? Tem. Você passa a ter direito ao desconto nos veículos que as pessoas PCD já possuíam, né? As pessoas com deficiência. Então, essa lei, ela vem equiparando, trazendo ali todo esse bojo de direito para as pessoas autistas.
E aí você comentou mais cedo que isso era direito de família. Se eu precisar, por exemplo, aproveitando que você é advogada, entrar para garantia de algum desses direitos, isso vai para a mesma vara de família, por um caso, por exemplo, de divórcio, de um caso de pensão, Não. ou é em outro espaço? Não é o direito de família isso daí, isso é direito cível. Quando você vai processar, por exemplo, um plano de saúde, direito civil, né? Você vai ter ações que vão ser consumeristas, se você for processar uma escola, direito do consumidor. Só que aí, quando você vai fazer uma ação desse tipo, que você está tratando ali do direito de uma pessoa com deficiência, você vai usar as legislações especiais que protegem essa pessoa. Então, você não vai simplesmente fazer um processo dizendo, esse consumidor foi lesado. Você vai dizer, o direito dessa pessoa com deficiência foi lesado, o direito dessa criança, desse adulto, dessa pessoa autista foi lesado. Então, ele vai se direcionar para a vara conforme o outro lado, né? O outro polo da ação pode ser um constrangimento no banco, pode ser uma escola que negou uma vaga, é direito civil de forma geral, e você vai usar ali as legislações especiais que protegem especificamente as pessoas autistas e com deficiência. A gente falou um pouco de educação, eu dei o exemplo da minha filha e tal, e eu falei que, infelizmente, isso é um senso comum. As escolas particulares, eu recebi um relato também recente por conta do programa Desenvolver, de um caso de uma mãe que foi convidada de forma muito sutil a tirar a criança da escola particular, dizendo assim, olha, nós não temos suporte para essa criança. Aqui você vê, não tem nenhuma outra criança com autismo aqui que absurdo. Matriculada. Então, eu acho que aqui não é lugar para seu filho. A escola, ela tem essa obrigação, por quê? Algumas atividades, você vai desempenhar, você vai falar assim, eu quero empreender, eu vou abrir uma venda. Tudo bem, pode abrir sua venda. Mas se você escolher abrir um estabelecimento de educação, você tem um compromisso que te atrela a regras que o governo também está atrelado. Porque você está fazendo algo que é um serviço público, ainda que prestado de forma particular. A educação como um todo, ela tem que obedecer às regras da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, do Plano Nacional de Educação. Assim como uma escola particular não pode escolher a grade, quais matérias ela vai dar. Ela está totalmente atrelada às regras de educação dos estabelecimentos públicos. Então, a educação não corre solto. A verdade é essa, se você quer trabalhar nessa área, você vai sim se colocar dentro das regras dessa área, tal como a saúde. Então, eu não posso abrir uma escola e escolher quem eu vou atender. Se eu decido empreender na área escolar, as minhas portas têm que ser abertas para todas as pessoas e eu tenho obrigação de saber e de poder e de estar apta a receber as crianças com autismo. E aí, a mensalidade para a criança do 9º ano é R$ 2.500 numa escola particular. A criança com autismo tem que pagar quanto? R$ 2.500. Com certeza. Então, se ela precisar de um suporte na sala de aula, é responsabilidade da escola. Absolutamente, até porque se você for comparar, você tem ali um contrapeso, né? As crianças, de forma geral, ali não custa todo mundo igual, né? Então, nós vamos ter crianças que têm reforço escolar, que têm aula extra, que tem isso. Então, assim, você faz ali um valor que custa esse negócio como um todo. E você calcula o valor médio ali da mensalidade. Você não vai calcular individualmente quanto cada pessoa daquela ali vai custar dentro de uma sala de aula, dentro da empresa. Essa é só uma forma de discriminação. Quando você processa, Claro, primeiro você vai fazer a tentativa administrativa, é sempre o recomendado. Mesmo quando alguém busca o escritório, o nosso primeiro passo é sempre buscar a tratativa administrativa, a notificação extrajudicial, levar a legislação, falar, olha, você tem obrigação de fazer isso. Não funcionou? Por que o processo? Não é uma questão de, é dano moral, é dinheiro. Não é sobre isso. Precisa custar mais caro não fazer do que fazer. Precisa custar mais caro não adaptar, não investir, do que investir. A pessoa tem que fazer a conta. Quantos mais processos eu preciso responder? Não é mais fácil eu chegar aqui e adaptar esse lugar, e treinar os meus profissionais, e fazer isso aqui chegar no ano de 2024? Realmente atualizar isso daqui? Então, infelizmente, esse é o escopo. Quando você fala de empresa, você fala de dinheiro. E uma coisa que dói no bolso é a questão do acesso à saúde. Uma ampla gama de profissionais e medicamentos e outras coisas. Onde que o Estado entra para ajudar, para a gente não ficar dependente do plano de saúde, que amanhã ou depois pode, igual a escola, te convidar a se retirar, ou simplesmente você não conseguir exatamente um atendimento, porque está sendo negado mesmo que você continue pagando o plano e te deixe atendido, quando você chega para ser atendido, não vai. Então, o que o Estado pode ajudar?
Nós temos duas lutas quando a gente fala de saúde. Nós temos a luta da saúde pública e temos a luta com os planos de saúde. Quem tem plano está sofrendo e quem não tem um plano está sofrendo também. No âmbito do Estado, você vai ali buscar aquelas terapias. Muitas vezes você vai buscar um mandado de segurança, né, para obrigar mesmo que aquilo ali seja fornecido. Como você falou, é multidisciplinar. Então, podem ser sucessivas brigas. Eu preciso do neurologista, eu preciso do neuropediatra, eu preciso do psicopedagogo, eu preciso do professor. E aí, cada coisa ali vai ser uma luta, né? A gente não tem ali um processo que vai resolver tudo. Infelizmente, não tem. E no âmbito dos planos de saúde, só vendo para acreditar o que essas pessoas passam. Plano de saúde querendo dizer quantas terapias o seu filho precisa fazer por semana. Quando o profissional pede 20, o plano só libera 5. Exato. E aí a gente entra naquela briga de sempre. Não é você, administradora de saúde, que vai dizer quantas sessões o meu filho precisa. É o médico. Se o médico diz que são 20, você não pode limitar a 10. A pessoa que está ali administrando, que está ali no RH, ela não tem competência para isso. A Unimed, ou a SAMP, ou qualquer que seja o plano, enquanto CNPJ, não tem competência para isso. Quem determina o tratamento da pessoa autista é o médico, são os médicos. E quantas forem necessárias as terapias, quantas precisam ser feitas. E aí a gente volta naquela questão da doença. Não é uma doença pré-existente, não pode ter uma carência prolongada. As pessoas autistas estão equiparadas às pessoas com deficiência e pessoas com deficiência não podem ter diferenciação na carência, no valor, isso não existe. É assim, incrível como a gente tem no Brasil uma vasta produção legislativa. Nós temos muitas leis, mas você não acredita na sobrecarga do judiciário, de como a gente precisa brigar para isso, por mais que você tenha legislação. E é claro que todas essas operadoras têm corpos jurídicos, né, densos, vários advogados, e mesmo assim ainda deve estar saindo mais barato negar. Ainda deve estar valendo a pena, aqui entre aspas, para eles, fingirem que não sabem esses direitos, porque as negativas são muitas. Negativa, de repente uma clínica fecha. Passei isso com o meu sobrinho esse mês passado. A mãe dele me ligou e falou, olha, Gabi, a clínica que o Pierre faz as terapias fechou. E a gente não sabe mais onde vai ser a terapia dele, ele não pode ficar sem a terapia. Então, assim, isso é do nada, é plano de saúde que tem desde que nasceu, né? E a mesma coisa em relação ao Estado. O que o Estado pode fazer? Nós temos ali uma competência. Nós dividimos essa competência, né? Nós temos toda uma cooperação. Você tem o município, você tem o Estado e você tem o país. Todos cooperam quando a gente fala de saúde e educação. Tem que ampliar, tem que ter mais médico, tem que ter mais vagas. E isso é uma luta constante. E aí na parte do Estado ainda entra uma questão que a gente fala aqui de outras questões e de outros programas que não tem nada a ver tal problema, ou tal questão, ou tal pessoa, ou tal acesso, que é o nosso pacto federativo faz com que muitos municípios, principalmente do interior, com o município com pouco recurso, ele não consegue entregar a demanda necessária daquela população, e o Estado e a federação que deveriam ir ali para cooperar, às vezes por questões que nada tem a ver com saúde, não contribui, seja porque não consegue o acesso à pessoa certa, seja porque não sabe andar com a burocracia, e não tem nada a ver com A ou B também. E aí isso acaba gerando demanda judicial no meio do caminho. Com e também certeza. Transferência, né? Tá no interior, vai pra Grande Vitória, a Grande Vitória todos fica lotada, os dias. E aí a tal da ambulancioterapia traz todo mundo com todo tipo de problema, todo tipo de situação, todo tipo de... pra região metropolitana, porque lá no interior não tem. E aí, enquanto vocês estão aqui falando, eu fico pensando, quem tem recurso vai na clínica particular. Sim. E não é barato, porque é uma equipe multidisciplinar. A gente está falando de fono, a gente está falando de psicólogo, a gente está falando de... A própria coparticipação do plano deles é muito alta. Fisioterapeuta, enfim, muita coisa. Sim. Mas quem não tem? Quem é a pessoa que não tem recursos financeiros? Quem é aquela pessoa que, por exemplo, trabalha é autônomo? Enfim, tudo isso, que no final dos contos é o financeiro, de fato, sim, é que mais aperta. Então, assim, essas pessoas, elas têm que contar com sorte, com fé, enfim, com várias coisas que, na verdade, não é o direito. Sim, com certeza. Né? A gente tem ali realmente uma questão de dignidade, né? Ou de falta de dignidade. Você vê as pessoas acordando de madrugadas, famílias trazendo seus filhos, vêm do interior, pegam um ônibus, vêm pra cá. Muitos chegam aqui em Vitória, não têm dinheiro para se alimentar nos hospitais, passam o dia inteiro aqui para poder fazer as consultas. Muitas vezes essa pessoa que vai ficar responsável por fazer as terapias, trazer essa criança, esse adolescente do interior para cá, como é que essa pessoa vai ter um emprego? Não, e outra coisa, às vezes essa pessoa também não tem
informação. Ela tá trazendo porque tem que trazer. Mas ela não tem aquela orientação. Olha, o caso dele é disso, precisa daquilo, aquilo outro. Brasil, país de terceiro mundo, né? A gente tem um país subdesenvolvido, a nossa população é majoritariamente pobre, né? Vive na linha da pobreza. Então, a gente realmente tem aí muitos níveis, né? Até que a gente consiga realmente estar falando aqui de terapia, de melhores terapias, de ambientes adequados, de escolas particulares. A gente já está tratando aqui num nível em que essas pessoas já estão num nível privilegiado, por incrível que pareça, porque, né, abaixo disso aí você vai ter a pessoa que não está nem sabendo que tem o direito, você vai ter a pessoa que não vai conseguir acessar, por mais que já tenha ouvido falar, e aí tem todo esse trabalho que a gente vai desenvolvendo, né? Você tem essa questão da imprensa que fala, que coloca, que isso acaba chegando mais longe, você tem a advocacia especializada, você tem, né, são movimentos que a gente faz para tentar ampliar o acesso e a informação. Eu não gosto nem de chamar de privilégio, porque, na verdade, direito básico não pode ser privilégio. Sim, mas e a minha briga eu queria poder chegar aqui e não chamar isso de privilégio, porque direito básico não pode ser... A gente não pode aceitar que direito básico seja tratado como privilégio, porque isso, para mim, é assumir a derrota. Acesso à saúde é o básico, né? A nossa Constituição Federal, ela, independente de qualquer lei especial, ela vem dizendo que todos temos, né? Esse direito ao acesso à saúde. Quando a gente pensa no Brasil, né? No contexto do nosso país, a gente vai enxergando as camadas. Quão isso está distante de algumas populações mais do que as outras. Hoje a gente está numa capital, mas quando a gente fala das pessoas do interior, por exemplo, a gente já está mais distante ainda. Tá aí a importância da gente fazer um episódio, tá sempre falando que estamos no Abril Azul, um mês totalmente dedicado a dar visibilidade ao transtorno do espectro autista, aos direitos a essas pessoas. Por isso que hoje a nossa convidada é a advogada Gabriela Kister. Doutora, trabalho. Os pais de crianças com transtorno do espectro autista ou com qualquer outra tipicidade que essas leis abarcam, eles têm direitos também diferentes para poder dar a atenção, cuidar dessas crianças por conta de todos esses tratamentos que eles precisam fazer, correto? Perfeito. Nós temos aí a redução, né, da jornada de trabalho e aí nós entramos em outro dilema. Quando a gente fala do setor público, esse já é um direito mais acessado, né? Já é algo assim, o servidor público ele já consegue, muitas vezes administrativamente, colocar ali os laudos do filho dele e falar, bom, devido a essa gama aqui de atividades que meu filho precisa, todas essas terapias, eu preciso da minha redução de carga horária. Quando você vai falar do setor privado, aí você entra em outro problema, né? Porque muitas vezes essa família vai ter medo de pedir, de solicitar esse direito por conta da instabilidade, né? Esse patrão vai pagar para ficar... Tá vendo para que serve a estabilidade de servidor público? Exato, a galera que reclama aí, ó. Não pode, exatamente. Tem que ter estabilidade. Então, assim, muitas vezes você vai ter essa pessoa que tem esse direito, que tem essa necessidade, mas essa pessoa não vai levar isso, né, para esse patrão, para essa empresa, e não é um direito fácil de acessar quando você está no setor privado. É só você tentar imaginar. Você chegar pro seu patrão e falar, eu preciso reduzir minha carga horária, eu tenho direito de reduzir minha carga horária e receber o mesmo valor todo mês. É uma situação complexa. Doutora, a gente vai caminhando para o final. Queria saber primeiro se tem alguma outra coisa que seja importante ressaltar. Antes, eu queria dar um exemplo. Vou a uma pizzaria. Tô dando um exemplo bem bobo, tá? Vou a uma pizzaria. Eu e toda a minha família. Porque a gente adora comer uma pizza. Vamos lá, família, vamos. Chegamos na pizzaria. E essa pizzaria não está acessível a todos os integrantes da minha família. Teria, teoricamente, os ignorantes no mundo inteiro, ou os que querem deixar pra lá, passar pano por determinadas situações, falam, gente, mas tem tantas pizzarias no mundo, por que você não troca? Por que eu não troco, doutora? Não, a gente tem que lutar, a gente tem que abrir esse espaço, né? A gente precisa pedir, a gente precisa conversar. É claro que a gente não vai dizer que, poxa, faça um barraco, né? Estrague a noite de todos. Não, não é sobre isso. É sobre diálogo, inicialmente é sobre diálogo. É sobre chamar o responsável pelo estabelecimento, falar, olha, a gente sente falta disso e daquilo ali, isso aqui não tá legal, não pode funcionar assim. Tentar realmente conversar. Gente, não deu certo na conversa, não tem jeito, é judicialização. E aí a gente volta naquele ponto que a gente conversou. Quando a gente fala de CNPJ, a gente fala de dinheiro. E se esse for o caminho, né, se as pessoas preferirem, se os empresários preferirem a indenização do que o respeito, que eles paguem então a indenização e ainda vão ter que, né, dar o respeito.
Perfeito. Porque é muito bonitinho quando o estabelecimento coloca aquele potinho de água para o cachorro beber, Exato. que bota a raçãozinho para receber o dono do cachorro e tudo mais. Mas e os seres humanos, os cidadãos? Os cachorros são lindos, a gente tem que tratar muito bem os animais, sim, mas nunca mais do que um ser humano. A pessoa com dificuldade de motora, a pessoa que tem qualquer tipo de deficiência física, enfim, mental, pessoa com transtornos, todas as pessoas têm direito a acesso a tudo. Então, se você foi a uma pizzaria, eu dei um exemplo de pizzaria porque eu queria dar um exemplo bem bobão, no sentido de que não abra mão por nada. Aquela causa que você está brigando é alguém, talvez a mais importante pessoa da sua vida. Então, quando você deixa passar, pois lá na frente ele vai ter que esquentar de uma forma que você não vai estar para proteger. Então, o Abril Azul está aqui para falar a respeito de todos os direitos e para convidar a sociedade, de uma maneira geral, a sim arregaçar as mangas e dar as mãos. Todas as pessoas têm direitos a acessar todos os lugares, certo, doutora? Perfeitamente. E só um adendo sobre isso, quando a gente conhece o direito e a gente consegue exigi-lo, conversar sobre ele, a gente está num lugar em que o nosso conhecimento, ele pode ser usado em prol dos outros. Então, eu vou conversar, eu vou tornar aquele lugar melhor, ou eu vou processar e vou tornar aquele lugar melhor, e vai chegar talvez uma família que é mais simples, que tem menos conhecimento, e aquele lugar já vai estar preparado para recebê-la, né? Então, a gente não muda o mundo só para a gente muda o mundo para o mundo, para todo mundo que vai chegar depois também. Doutora Gabriela Kister, como é que faz para te achar nas redes sociais, para falar a respeito desse assunto, para procurar para qualquer assunto, enfim, como é que faz para te achar? Lá no Instagram é Gabi Kuster, né? É KUSTR.adv. Então, gente, lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e a você se informar. O ES Ouve tem a edição de Eduardo Couto, o texto da produção de Carol Boeri, a apresentação e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Obrigada, doutora. Até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. E nos siga nas redes sociais com @eshoje e no nosso canal do YouTube. Toda quinta-feira eu tenho um encontro com você aqui no ES Hoje, no canal do YouTube, para falarmos sobre saúde, nutrição, gastronomia. Você vai aprender tudo, dicas fascinantes, curiosidades, receitas deliciosas. Então, não perca o Pode Comer.